Abra a palavra nesse instante. Você pode abrir comigo no Evangelho de Mateus? Vamos ler juntos? Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Primeiro eu vou ler do verso 1 ao verso 9, que é a descrição cenográfica, é a descrição teatralizada do caminho de um semeador plantando sementes e reações do solo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar da Galileia. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, porque diz Marcos, no capítulo 4, que a multidão ficava querendo agarrá-lo, e ele não podia nem falar direito. Então ele entrou num barco, se afastou um pouco da praia, nem tanto para que a sua voz fosse completamente audível, mas ele criasse um fosso que lhe possibilitasse pregar sem se tornar um fetiche de apalpamentos. E toda a multidão ficava em pé na praia a ouvi-lo. E de muitas coisas, de dentro desse barquinho, falando para os que estavam à praia, Jesus falou por parábolas e dizia, entre essas coisas: eis que o semeador saiu a semear as suas sementes. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, não na vala, caiu na beirada. E vindo as aves dos céus, comeram as sementes, ou aquelas sementes. Outra parte caiu num solo rochoso, mas não dava para saber de cima, porque ele se mostrava rochoso no fundo, por baixo. Na aparência parecia uma terra boa, mas a terra era pouca. E assim a semente logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque a terra não era profunda, ela não tinha raízes na umidade. Assim, porque não tinha raízes na umidade, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, outra parte. E os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Outra, enfim, caiu em boa terra. Não era na marginalidade do caminho, era no centro. Tinha profundidade, não era rasa. Não tinha competidores querendo sufocá-la, caiu num lugar limpo. E essa deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Cada semente gerou no mínimo 30, ou quem sabe até 100. Jesus disse dentro do barco: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não explicou essa parábola ali, só deixou isto na mente de todos. Aí os discípulos dele vieram a ele, se aproximaram e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas, Senhor? Por quê? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros, a vocês que estão comigo, que querem conscientemente o reino de Deus e optaram por ele, é dado conhecer os mistérios do reino, o mistério da operação do reino no coração humano. Mas há aqueles que não carregam esse interesse declarado e confessado, que se mostram apenas curiosos do que eu faço e realizo, não lhes é dado discernir e nem essa explicação, até que o coração deles se abra. Pois ao que tem, ou ao que julga o que de fato tem alguma coisa, no caso aqui é o interesse real de, tendo receber mais, de Deus se lhe dará mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, e nem quer porque o coração não almeja, até aquilo que ele pensa que tem lhe será tirado e ficará seco.
Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. E ouvindo, não entendem. Porque quando eu ensino de modo que eles possam entender, eles fecham o coração e não querem entender. E tudo que eu faço que eles podem ver, eles enxergam, mas não querem discernir o que viram. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, esta é a razão. Até quem corre atrás de milagres está com o coração endurecido, porque quando chega na hora da palavra da vida, todo mundo foge. O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e ouvem com os ouvidos. De mau grado eles ouvem. Por isso eles escolhem o que querem ouvir, eles não querem ouvir o que Deus diz, eles só querem ouvir o que lhes agrada. O que Deus diz, eles ouvem de mau grado, com mau humor, procurando algo para dizer contra, ainda que seja julgando o mensageiro da verdade. De mau grado ouviram com seus ouvidos, e por isso fecharam seus olhos, porque eles não querem passar pelo processo. Eles fogem, eles se evadem. Na hora que vão entendendo, eles desaparecem. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eles querem qualquer coisa que eu lhes possa dar, desde que seja segundo os seus caprichos, mas eles não querem a cura radical que eu trago e ofereço, e sem cuja cura o Evangelho não produz fruto no coração. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Quem está vendo, bem-aventurados sejam os que estão enxergando, bem-aventurados sejam vós os que estáis ouvindo e discernindo. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos do passado e até destes dias desejaram ver o que vedes e não viram, porque estavam noutro tempo ou vivendo noutra geografia, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Esses que quiseram e não ouviram, serão tratados como quem viu e quem ouviu. Agora aqueles que viram e ouviram e fecharam o coração, serão tratados com o juízo de quem teve a oportunidade e dela abriu mão por um capricho perverso do coração endurecido. Atendei e entendei, pois, agora a parábola da semente do semeador que eu preguei lá no barquinho, disse Jesus aos seus discípulos. Ouçam bem. Primeiro grupo. Semente que caiu à beira do caminho. Todos os que ouvem a palavra do reino, como você está ouvindo agora, é reino de Deus que está chegando a você. É senhorio de Cristo. É o caminho de Deus em amor e verdade. É o reino. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, não é porque ela seja difícil, é porque eles ouvem com aquela predisposição de não acolher. Então, imediatamente, enquanto você está aí ouvindo, vem o maligno e arrebata o que está sendo semeado no seu coração. Arrebata. Olha o cabelo dele. Olha a cabeleira do Caião. Será que ele é? Será que ele é? Olha a cruz do Caião. Olha o fogo do Caião. Olha a aguinha do Caião. Olha a calça rasgada do Caião, esmulambido. Aí o cara fica arranjando pretexto, se distraindo por aqui. Meu Deus. Ou então em casa. Ou então com a alma reagindo. E não compreendem porque o coração está embrutecido, porque as crianças estão compreendendo.
Então veio o maligno, e enquanto a palavra está sendo derramada, ele já vai roubando e arrebatando o que está sendo semeado no coração dessas pessoas. Esses são aqueles que colocam o evangelho na marginalidade da vida, não os querem no centro do ser. O que foi semeado em solo rochoso, que tinha terra boa na camada superior, mas por dentro era pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Que maravilha, era isso que eu estava procurando a vida inteira. Cara, esse cara, o Caio, diz tudo que eu sempre acreditei. É o que eu ouço todo dia por aí. Agora, enfim, eu encontrei alguém que diz o que eu creio. Ah, que alegria! E eles vêm uma semana, duas, um mês, eles aparecem, fazem uma festa, ficam aí um ano e meio. A alegriazinha enquanto está tudo tranquilo, celebrando esse encontro mental, estético, ético, de prazer psicológico, de alegria com o modo de dizer, mas não passa daí, da alma, não penetra com o seu espigão no espírito. Por isso, esses são os que não têm raiz em si mesmo. Na chegada eles respondem com muita alegria, mas não tem consistência, não tem continuidade para nada. Esses são os que vêm, ficam um mês aqui, desaparecem 6, voltam de novo, somem um ano. Não tem raiz neles mesmos, e não tem só em relação ao evangelho. Eles não têm raiz em relação a nada. São pessoas que não amam com consistência, que não servem com consistência, são seres interrompidos em tudo. Porque a camada é de uma superficialidade imensa no ser. São seres almáticos, eles só reagem. Quando é com alegria, quando é com tristeza, eles saem chorando na mesma hora. Não tem raízes. Por isso, tudo neles é de pouca duração. O amor é de pouca duração, os compromissos, o evangelho, que eles recebem com alegria, dura pouco neles. Porque em lhes chegando a angústia, ou a privação, ou a doença, ou a falência, ou uma enfermidade, ou uma morte, ou quem sabe uma perseguição por causa da palavra, por você ter em alguma coisa se identificado com o evangelho, aí você começa a receber pressão. Aí você logo se escandaliza e diz: ah, meu Deus, eu pensei que seguir a Jesus não fosse me trazer tantos problemas. Aí se escandaliza e diz: meu, que Deus é esse? Que fé é essa? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu só estava alegre porque o evangelho é legal, mas não precisa pagar esse preço e nem assumir essas implicações. Chega de radicalidades. Aí se escandalizam e desaparecem. O que foi semeado entre os espinhos é a semente que equivale existencialmente àqueles que ouvem a palavra, porém os cuidados deste mundo, as preocupações, o materialismo, as conquistas, as buscas, os ganhos, as afirmações, os desejos de supremacia, as maratonas às quais as pessoas se impõem nesta existência, tangidas por obrigações que o mundo impõe, que a sociedade impõe e que os idiotas compram e que tornam aquilo num dogma de ser. Pois bem, os espinhos, Jesus diz, são essas coisas, os cuidados do mundo, competindo com a palavra, a fascinação pelas riquezas, a teologia da prosperidade, todo esse negócio de eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter muito dinheiro, eu sou cabeça e não sou cauda. Essa fascinação sufoca a palavra. A palavra do evangelho não vive sob esses espinheiros. E ela fica infrutífera. Por isso essa pessoa não dá o fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio, da solidariedade, da graça, do perdão. Não tem nada disso. Ele pode até andar batizado, mas sem evangelho no coração.